Ai, pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz, que leva para a perdição, e são muitos. Presta atenção nesse detalhe aqui. Jesus disse: são muitos os que entram por ela. Não é pouca pessoa que se perde, não são poucas as pessoas que entram pelo caminho espaçoso, mas são muitos. Verso 14: porque estreita é a porta, apertado é o caminho. Estreita é a porta, apertado é o caminho que leva para a vida. O caminho da vida, o caminho de servir a Deus, irmão, ele não é um caminho espaçoso. Nunca você vai ver um cristão no espaço, na folga, né? É estreito mesmo, é apertado, é dificultoso, porque se fosse fácil, nós estaríamos no mundo, mas Jesus nos chamou para vivermos segundo a vontade dele. Então, a porta é estreita, o caminho é apertado, o caminho que conduz para a vida, e são poucos o que acertam esse caminho. Senhor, fala aos nossos corações, que essa parábola nessa noite possa nos ensinar, em teu nome santo, Jesus, que o Senhor possa ministrar os nossos corações nessa noite. E ó Deus, aonde temos parado, por onde temos andado, os caminhos tortuosos, os caminhos que temos trilhado, que o Senhor possa nessa noite nos corrigir e nos colocar na rota certa. É o que te pedimos em nome de Jesus. Usa a minha vida e fala aos corações nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém? Talvez você já tenha ouvido esta parábola, talvez você já tenha lido esta parábola, mas todas as vezes que você ouvir, e todas as vezes que você ler, saiba, é Deus nos ensinando, é Deus te ensinando, é Deus mostrando, é porque Deus tem algo para te ensinar, é porque Deus tem algo para te mostrar. Essa palavra, ela não está aqui por um acaso, eu não estou aqui por um acaso, não foi por um acaso que o Senhor, nesta noite, trouxe essa palavra para ministrarmos. Por quê? Nessa parábola, o Senhor Jesus aponta dois caminhos. Nessa parábola, o Senhor Jesus aponta duas portas e aponta duas escolhas. Só que as escolhas são nossas, as escolhas nunca são de Deus. Deus não pode escolher por você, eu não posso escolher por você, você escolhe por você. Você é quem define qual é o caminho. Saiba disso, levante a tua mão para o céu e repita isso para você e para o mundo espiritual. Diga assim: eu é quem defino qual o caminho que eu vou andar e como eu vou andar. Sou eu que decido. Amém? Irmão, Deus não vai te forçar, até porque Ele te dá livre-arbítrio, para que você possa tomar decisões, e depois de tomadas, elas não têm volta, porque a palavra de Deus vai me ensinar assim, lá em Gálatas capítulo 6, verso 7, Gálatas capítulo 6, verso 7 diz assim: não vos enganeis de Deus, pois aquilo que o homem semear, isso também ele vai, ou seja, aquilo que você decidir, aquilo que você fizer, aquilo que você plantar, qual o caminho que você vai seguir, por onde você vai trilhar, se você vai continuar trilhando esse caminho de morte, se você vai continuar trilhando esse caminho de maldição, saiba, é sempre você, nunca Deus. A decisão é sempre sua. Você continuar no caminho errado é sua. Você sair do caminho errado e vir para o caminho certo,
a decisão sempre será sua, sempre será minha, nunca de Deus. Deus aponta o caminho, Deus aponta a porta, Deus aponta como eu devo andar. A palavra de Deus nos ensina, e a decisão de quem que é? Sempre nossa. Então Jesus aqui, ele ensina, ele diz, olha, existem duas portas, existem duas estradas, existem dois caminhos, e existem duas decisões. E aí ele diz assim, aquele que decide então andar pela porta larga, o caminho largo, larga é a porta, verso 13 de Mateus 7, larga é a porta, espaçoso o caminho. Ele está dizendo que essa pessoa, ela decidiu andar pelo caminho espaçoso, por quê? Irmão, o que é mais fácil? O que você, né, a gente fala muito, a gente tem falado muito em aglomeração, né? As pessoas têm falado muito em aglomeração. Aí esses dias, ontem eu coloquei assim, para ir no mercado não tem aglomeração, para ir no churrasco em família não tem aglomeração, para ir no banco não tem aglomeração, mas para vir na igreja tem vírus, não é? Todo mundo aglomera em tudo quanto é lugar, na igreja não pode, não dá. Sabe o que é, irmão? É que eu sou da área de risco e não sei o que, é uma dificuldade, mas nos outros lugares pode. No ônibus lotado, pode? Pode, porque tem ônibus lotado, aí vocês têm pego o ônibus lotado ou não? Trem lotado, metrô lotado ou não? Todo mundo está de máscara, né? Ontem eu passei, ontem à noite, passando aqui na Petrônio, tem um barzinho ali perto de uma quadra ali, o bar dos palmeirenses ali embaixo, estava vazio lá, né? E estava todo mundo de máscara, só que não, né? Super lotado, aglomerado. É a decisão, é o caminho. Então, por quê? Por que essa pessoa, por que é mais fácil andar por aqui? Porque é largo, é espaçoso. Sabe por que essa pessoa decidiu andar por esse caminho? Porque esse caminho é cheio de facilidades. Porque esse caminho não requer compromisso com nada, com ninguém. Um caminho fácil e espaçoso é o caminho da facilidade, é o caminho que te conduz, é o caminho que te leva, é o caminho que nós estamos vendo aí. Qual é? E irmão, eu não estou falando do mundo não, eu estou falando do cristão mesmo, do evangelho que nós queremos. Muitas vezes nós queremos que tipo de evangelho? O evangelho fácil, o evangelho que não exige de você absolutamente nada, o evangelho que pregamos a prosperidade, não que prosperidade seja pecado, mas o que é mais fácil? É mais fácil uma igreja que prega prosperidade, e que prega riqueza, e que fala que os céus vão se abrir, e que vai derramar bênção sem medida, e que você vai ficar rico, e que tudo vai dar certo na tua vida, e que não vai ter errado, não vai ter perseguição. João 16:33 não existe, no mundo não tereis aflições, né? É esse evangelho que as pessoas querem. É esse evangelho que muitas vezes nós queremos. É o evangelho que não tem dificuldade. É o evangelho que você não precisa vir na igreja, é o evangelho que você não precisa orar. É o evangelho que tudo dá certo. É o evangelho que você olha para o ímpio e você tem inveja. E você diz, nossa, aquele cara não vai na igreja, ele tem carro, tem casa, tudo dá certo para ele. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Esse é o evangelho terreno.
Vou repetir, esse é o evangelho terreno, e é esse evangelho que nós queremos. O evangelho da facilidade, aonde dá tudo certo na tua vida. Quando dá errado alguma coisa, você se revolta contra Deus. Quando dá errado alguma coisa, que Deus não presta. Porque nós não queremos pagar preço. Irmão, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu para que o evangelho chegasse até você? Você conhece a história da igreja? Você já leu a história da igreja? Você já ouviu alguém falando da história da igreja para você? Sabe como o profeta Isaías, que eu falo tanto aqui, sabe como ele morreu? Cortado ao meio. Pegaram um serrote, aquele serrote que usa duas pessoas um do lado do outro, deitaram ele e serraram ele ao meio. Foi assim que Isaías morreu. Falando sobre o Messias, trazendo profecias. Sabe como o apóstolo Pedro morreu? Que nós gostamos e pregamos e falamos tanto? Morreu crucificado, de cabeça para baixo, dizendo: não sou digno de ser crucificado como meu mestre, pode crucificar eu de outro jeito. Foi assim que ele morreu. Sabe como morreram muitos cristãos na era cristã, antes de chegar até nós? Na arena, comido por leões. E aí, você vai negar Jesus, ou você quer uma vida boa? Você quer uma vida boa? Nega Jesus, recebe a marca. Viva a vida boa, mas perca a eternidade. E eles diziam: não, nós queremos morrer. E muitos morreram cantando e adorando ao Senhor, porque o evangelho da facilidade, o evangelho que muitas vezes nós queremos, não é o evangelho conduzido pelo Espírito, mas conduzido pela minha carne. Por isso que Jesus, ele diz assim, olha, voltando aí em Mateus 7,13, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E aí ele vai dizer, e são muitos os que entram por ela, por essa porta. Porque é mais fácil. É o evangelho que não tem compromisso, é a pessoa que não tem compromisso com a igreja, ele não tem compromisso com nada. Ele não tem nem compromisso com o próximo. Então, eu já falei isso aqui e vou repetir. Hoje, nós temos uma igreja como essa aqui, que a gente cabe, sem se apertar, cabe 150 pessoas. Tem 10 igrejas dessa aí fora no mundo. Tem 10 igrejas dessas, de pessoas que eu conheço. Eu não estou nem falando no geral, não é? De pessoas que eu conheço que já foram de igreja. 10, dá 1.500 pessoas se eu fizer a 150. Que estão fora de igreja. Pessoas que estão fora, já foram de igreja, já subiram no altar, já pregaram a palavra, mas hoje estão no mundo. Por quê? Porque é o evangelho da facilidade. É a porta larga, é o caminho espaçoso. Como é que essa pessoa vive? Ela vive como diz Gálatas capítulo 5, verso 19. Ela vive a sua vida, conduzida pelas suas emoções, conduzida pela carne. E a Bíblia diz assim, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades. A carne conduz, a carne dita como é que essa pessoa vai viver. E ela vive em contenda, e ela vive em inimizade, e ela vive em confusão, e ela vive em discórdia. Nada dá certo na sua vida. O seu casamento não está bem, a sua família não está bem, mas ela acha que está bem. Porque é assim que Satanás age. E é assim
que grande maioria tem vivido. Então, eu estou encerrando essa série dessas foram 5 parábolas que eu escolhi. E que elas possam nos ensinar. O que Jesus tem nos ensinado? Ele nos ensinou que há uma capacidade em cada um de nós. Porque na parábola do talento o Senhor disse: olha, todos vocês são capacitados. Olha, cada um tem a sua própria capacidade para multiplicar os seus talentos. Mas terá alguns que vai escolher enterrar o seu talento e viver numa vida miserável, e viver numa vida fora dos padrões divinos. Então ele prefere esconder, enterrar o seu talento. Depois eu falei sobre a parábola do semeador, 4 tipos de solos. Então haverá o cristão que está andando no caminho espaçoso, entrou pela porta larga, e a palavra de Deus vai ser sufocada na vida dele. Ele vai ouvir, ele vai ouvir, ele vai ouvir. Mas ele será como uma semente lançada no meio dos espinhos. Porque a semente que cai no meio dos espinhos, o que acontece com essa semente? Ela é sufocada. Quantas ministrações você já ouviu? Quantas palavras você já ouviu? Quantas palavras você tem ouvido? O que ela produziu na sua vida? O que ela produziu? Aí a Bíblia vai me dizer que a semente que cai no meio dos espinhos, ela é sufocada, sabe por quê? Porque os cuidados da vida, as riquezas e tudo aquilo que está ao meu redor sufoca a palavra. E a palavra não produz, porque a palavra ela vai bater e ela vai voltar. Então, querido, é mais uma parábola que você está ouvindo. E Jesus está dizendo: olha, tem 2 caminhos, tem 2 portas e 2 decisões. Depois eu ministrei sobre a parábola do filho pródigo. Qual tipo de filho que você tem sido? Porque eu sei qual é o tipo de filho que Deus quer. O filho que Deus quer é o filho que o adora em espírito e em verdade. Deus não quer que você seja o filho pródigo que saia da casa dele e que vá comer das bolotas dos porcos. Mas Deus também não quer que você seja o irmão do filho pródigo, que fica em casa, que conhece o pai, mas que só reclama do pai e não tem intimidade com o pai. Ficar na igreja, estar na igreja, não significa que você tem intimidade com Deus. Estar na igreja, ficar na igreja, significa eu tenho que aprender a ter intimidade com Deus e a saber que Deus está no controle de todas as coisas. O irmão do filho pródigo não sabia disso, porque ele reclama até da volta do irmão, porque ele não se alegra com a conquista do irmão, porque ele não se alegra com a volta do irmão, porque ele não entende a graça, o amor e o poder de Deus. Meu irmão, você precisa entender, e você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. E no último domingo eu falei sobre os 2 fundamentos. Não vai mudar nada a sua vida se você ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e continuar levantando a sua casa na areia. Porque quem levanta a casa na areia é porque não quer compromisso. Quem levanta a casa na areia é porque não quer trabalhar. Quem levanta a casa na areia é porque não quer se envolver com nada, e muito menos ter a sua vida transformada. Mas só que a minha Bíblia diz: virá a chuva, virá os ventos, virá a tempestade e vai bater com força contra essa casa. E sabe o que vai acontecer? Ela vai desabar e ela vai cair. Mas sabe por que acontece tudo isso? É porque essa pessoa, ela escolheu entrar pela porta larga e andar no caminho espaçoso, que é o caminho da facilidade. Então ela vai ser conduzida pelas obras da carne, como está em Gálatas.
a carne vai te dominar, a inveja vai te dominar, os ciúmes vai te dominar, porque a Bíblia fala que uma pessoa assim, ela não é conduzida pelo Espírito Santo, ela é conduzida pela carne. E na carne eu tenho ciúmes, e na carne eu tenho inveja, e na carne eu tenho impureza, e na carne eu sou uma pessoa que vivo fazendo discórdias, e na carne eu sou uma pessoa que vivo fazendo confusão, porque eu não sou conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E a segunda porta, e o segundo caminho, bispo, Mateus 7,14 diz assim: a porta é estreita, e o caminho é apertado, mas a porta estreita e o caminho apertado te leva para a vida, e são poucos os que querem acertar essa porta, e são poucos os que querem entrar por esse caminho, porque ele é apertado, porque não é fácil, não é fácil ser nós, não é fácil, é difícil mesmo, não é fácil conduzir, irmão. A Bíblia diz assim, é o caminho que conduz para uma vida. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, e é verdade isso, não é fácil ser crente não, sabe por quê? Porque ser crente, ser cristão, você tem que abrir mão de muita coisa, você tem que abrir mão de prazeres, você tem que abrir mão de prazeres carnais, você tem que abrir mão de prazeres mundanos, você tem que abrir mão de tantas coisas, para poder viver aquilo que Deus quer. Não é fácil realmente ser um cristão, e às vezes achar que Deus está sendo injusto. Por que ciclano, beltrano, por que acontece isso, e comigo não acontece nada? Irmão, o evangelho não é o evangelho dos acontecimentos, o evangelho é o evangelho que te conduz para a vida. E Jesus Cristo diz que aquele que quer ser conduzido para a vida, aquele que vai ser conduzido para a vida, que são poucos, diz a Bíblia, ele vai abrir mão da carne, ele vai abrir mão dos prazeres, e ele vai andar conforme a vontade de Deus. Porque, irmão, aquele que anda segundo a vontade de Deus, ele não anda segundo as facilidades, e ele não busca as facilidades da vida, porque abrir mão dos prazeres é um caminho que só pode ser trilhado por aqueles que são cheios do Espírito Santo. E aí Gálatas capítulo 5, verso 22 em diante vai falar sobre o fruto do Espírito. Amém? Mas eu não vou falar muita coisa sobre o fruto do Espírito hoje, porque é a próxima série que eu vou falar sobre o fruto do Espírito e as suas virtudes. Mas diz assim, Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz. Quem é que tem amor, alegria, paz, longanimidade, que significa paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio? E contra essas coisas não há lei. Quem é que tem isso? Quem é que pode desfrutar, ter uma vida saudável e desfrutar dessas virtudes? É aquele que é conduzido pelo Espírito. A diferença está em sermos conduzidos pelo Espírito Santo, porque se eu não buscar essas virtudes, fatalmente eu serei engolido pelas obras da carne, e eu vou andar por aquilo que é fácil. O evangelho dá facilidade, mas o Senhor, Ele tem muito mais para você. E o que o Senhor quer, o Senhor aponta um caminho nessa noite. Coloca aqui para mim Deuteronômio capítulo 30, verso 19. A palavra de Deus diz assim: eu tomo hoje os céus e a terra por testemunha,
que eu quero dar para vocês uma oportunidade de vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí ele diz assim: o que vocês querem escolher? Eu dou uma direção para vocês hoje: escolham a vida, para que você viva. Escolha a vida, para que a tua família seja abençoada. Deus coloca hoje diante de nós dois caminhos: a porta da vida e a porta da morte. Quem vai escolher vida ou morte é você, sou eu. Não é Deus que determina: olha, eu quero que esse aqui morra e esse aqui viva. Não é isso que Deus faz. Deus coloca diante de você. Ele diz: eu coloco diante de vocês hoje, e proponho para vocês vida ou morte, bênção ou maldição. O que você escolhe? O que você escolhe hoje? Josué capítulo 24, verso 15, ele diz assim para o seu povo, ele diz assim: olha, porém o que vos parece? Parece mal servir a Deus? Parece mal servir ao Senhor? Escolham hoje a quem vocês querem servir. Se vocês querem servir aos deuses, a quem servir os vossos pais que estavam além do Eufrates, ou se vocês querem servir ao Senhor. E aí ele termina dizendo: eu e a minha casa decidimos, nós vamos servir ao Senhor. O que você decide hoje? O que você decide hoje? Quem você quer continuar servindo? E eu quero concluir essa palavra lendo Mateus 6:24. Mateus 6:24, que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Não tem como você falar assim: um tempo eu vou andar na porta estreita, outro tempo eu vou andar na porta larga. Um dia eu vou andar no caminho da salvação, outro dia eu vou andar no caminho do inferno. Um dia eu vou acender uma vela para Deus, outro dia eu vou acender um caminhão de vela para o diabo. Não tem isso, irmão. Não tem isso. Primeiro que Deus não precisa de vela, porque Ele é a luz. Amém? Deus não precisa de vela. Quem precisa de vela é o demônio, é Satanás e seus demônios, porque ele é trevas, e ele está caminhando para a morte e destruição, não é? Então ele nunca vai ter luz, porque ele sempre será destruição. Então não tem como você servir a dois, não tem como você falar: hoje eu sou crente, amanhã eu não sou crente. Não entendi. Ou você entra pela porta estreita e anda pelo caminho estreito, que não é fácil, ou você continua no caminho espaçoso. Porque aquele que continua no caminho espaçoso e na porta larga, ele vai continuar reclamando, ele vai continuar abominando a Deus com seus pecados e murmuração, porque o pior pecado de um homem é a murmuração. E a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, que por causa da murmuração, as pessoas são destruídas. Porque o murmurador, ele não tem fé. E eu quero concluir lendo também 1 Reis capítulo 18, verso 21. O profeta chegou diante do povo e disse: até quando vocês vão cochear? Até quando vocês vão ficar em dúvidas? Até quando vocês vão ficar com dois tipos de pensamentos? Em nome de Jesus, Deus está quebrando da tua mente hoje o tipo de pensamento: sirva a Deus e sirva o demônio, sirva a Deus e sirva o mundo, sirva a Deus e sirva a carne, sirva a Deus. Está amarrado, quebrado, anulado e jogado no abismo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que servir a Deus, nós temos que servir ao Senhor, ser firmes. Porque Elias diz assim: até quando vocês vão andar entre dois pensamentos? Se Deus é Deus,
siga-o. Se o demônio é Deus, siga ele também, se é isso que você quer. E sabe o que aconteceu? O povo não respondeu nada, porque não existe resposta, não existe resposta diante daquilo que é o soberano. Então o soberano Deus diz, e eu quero fechar com Mateus 7,14. Estreita é a porta, apertado o caminho, mas esse caminho conduz para a vida. Deus quer derramar vida hoje em você. Deus quer derramar poder. Deus quer derramar sobre a tua vida hoje a autoridade. Deus quer quebrar todas as cadeias que estavam te prendendo, porque Ele é vida. Por isso que Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em Jesus Cristo há poder. Ele é a porta que te conduz para a vida eterna. E se você estava num caminho tortuoso, hoje é noite de você fazer um concerto com Deus, amém? Vamos ficar de pé, fecha os teus olhos, em nome de Jesus.